Olá pessoal, como é que nós conseguimos perceber se a pessoa tem tendência para ter uma úlcera? Para isso nós temos que perceber o que é uma úlcera. Uma úlcera é normalmente quando há uma espécie de uma ferida no estômago. Se passarem alimentos por aquela zona, parece que forma uma camada e a pessoa sente alívio. E por isso é que, por exemplo, pessoas que têm mais tendência para úlceras sentem-se melhores do estômago, daquele desconforto, daquela ardência, quando consomem alimentos. Ao contrário, por exemplo, pessoas que não têm ácido no estômago com hipocloridria, há pouco ácido no estômago, se comem alimentos vão piorar porque estão a esforçar mais a digestão. Portanto, uma das boas formas de percebermos se a pessoa tem ou não risco de úlcera é, se a pessoa sente essa dor ou essa ardência no estômago, se melhora com alimentos e se quando consome coisas com vinagre, como vinagre de cidra de maçã, pickles, ou coisas mais assim fermentadas, mais ácidas, se piora. Porque o facto de estarmos a acrescentar algum ácido numa zona que tem uma úlcera, claro que a pessoa vai sentir muito mais desconforto. Mas quais são as causas que normalmente estão ligadas ao aparecimento de uma úlcera? Se a pessoa toma muita medicação, aspirina, anti-inflamatórios, eu já conheci pessoas no consultório que faziam anti-inflamatório de forma crónica, constantemente. Claro que o estômago chega a um ponto que começa a saturar e começa a dar sinais de doença. Agora, por exemplo, se as pessoas fizerem uma alimentação refinada, que é a grande maioria das pessoas, o estômago vai estar mais frágil. Por exemplo, se a pessoa consumir café em excesso, o estômago vai ficar mais frágil. Ou, por exemplo, se a pessoa estiver num estado de stress mais acentuado, o que é que isso faz? Faz com que não haja tanta circulação no estômago, circulação de sangue, e o estômago começa a atrofiar e começa a perder função, ficando mais vulnerável a uma situação de uma úlcera. E se a pessoa tiver uma espécie de um saca-rolhas no estômago, com uma infecção forte, por H. pylori, que é muito frequente encontrar, este tipo de bactéria funciona literalmente como se fosse um saca-rolha. A tendência é criar uma espécie de perfuração no estômago, claro, fazendo com que a pessoa fique muito mais sensibilizada ou com mais risco de uma úlcera. Mas se a pessoa, por exemplo, consome álcool, o álcool tem um efeito muito mais além do que o café, mas tem o mesmo mecanismo. Normalmente, além de esterilizar completamente o estômago, faz com que não haja tanta circulação naquela zona, fazendo com que a mucosa vá degenerando e vá perdendo essa função. Agora, posto isto, a questão da bactéria, da H. pylori, está a ser muito frequente. O antibiótico que é usado para esse tipo de bactéria está literalmente esgotado, portanto, de certeza que há muitas pessoas que têm este problema. Eu vejo situações destas constantemente no consultório que são tratadas e a pessoa, pelo menos, fica completamente bem estável, mas quando existe este tipo de situação, o que é que nós temos que perceber? Se nós queremos tratar uma úlcera, antes de uma úlcera, normalmente vem uma falta de ácido. Uma úlcera é uma forma muito avançada de um estado em que havia pouca acidez no estômago. Mas para tratarmos essa fase em que nós não podemos acidificar o estômago, temos que cicatrizar a mucosa do estômago. Com quê? Com coisas como, por exemplo, o gastropiroli, que contém ingredientes como concentrados de brócolos, ou, por exemplo, os pirocloro concentrados de clorofila, que ajudam a cicatrizar bem a parte do estômago. A glutamina ajuda a cicatrizar também bastante o estômago. O próprio gastropiroli já tem algum zinco, carnosina de zinco, que ajuda a melhorar e a reforçar a função do estômago. É uma forma de proteger o estômago, mas sem interferir com a função da digestão. Porque nós, quando tomamos alguma coisa que para a acidez do estômago, nós literalmente estamos a travar a função do estômago, embora ajude a cicatrizar. Mas existem coisas que as pessoas podem tomar que contribuem para reforçar e proteger o estômago, mas sem alterar a função do estômago. Portanto, se vocês têm este tipo de tendência para uma úlcera, avaliem a causa, peçam ajuda à pessoa que vos está a acompanhar e eu tenho a certeza absoluta que vocês vão ter resultados mesmo muito bons.